Meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas, rogando a Deus que encha o nosso dia de saúde e paz. Hoje o tema diz: a saúde começa na alma. Então, para que a gente possa se aprofundar nesse tema, nós vamos estudar um pouco sobre a nossa estrutura espiritual nesse tema. Vamos estudar um pouco daquilo que realmente somos e também como vivermos melhor para ter uma vida mais feliz, mais plena e realmente cheia de saúde. Nós já sabemos que somos todos espíritos criados por Deus com a destinação de sermos espíritos puros. E é justamente na jornada física que nós vamos tendo a oportunidade, gente, de nos aperfeiçoar intelectual como espiritualmente. Então, enquanto estamos ligados à matéria, nós temos a seguinte estrutura: nós somos espíritos, temos o nosso corpo espiritual sutil, chamado perispírito, e esse perispírito se liga molécula a molécula ao nosso corpo físico. Então, quando nós espíritos damos algum impulso psíquico, esse impulso se transmite através do perispírito e o corpo, então, realiza ou sente aquele nosso impulso. Caminho inverso. Quando algo sensibiliza o nosso corpo físico, esse impulso se transmite pelo perispírito e nós espíritos, então, sentimos. Então, estudando essa estrutura e esse mecanismo, fica fácil a gente perceber que somos nós espíritos que comandamos todo o nosso corpo físico, molécula a molécula, através do nosso perispírito. Então, nós vamos estudar um pouquinho agora como é que a lei de causa e efeito atua nesse tema sobre a nossa saúde, não é? Então, nós já estudamos que pelas leis de causa e efeito, a cada nova experiência física, nós vamos registrando no nosso perispírito a resultante de todas as nossas ações, tanto as boas quanto as más. Então, quando nós vamos reencarnar, é a nossa nova oportunidade, por impulso nosso de espíritos, através do perispírito, nós vamos gerando o nosso corpo físico, que vai nos servir de expressão novamente aqui no mundo físico. Então, por impulso do espírito, o perispírito vai imprimindo no novo corpo todas as expressões, não é, daquilo que ficou registrado em nossas existências. Então, se nós estamos aqui na jornada física, em processo de resgate de algumas faltas que cometemos no passado, é natural que o perispírito imprima a sua matriz no corpo físico, gerando nesse algumas limitações que vão nos servir não só de reparação, como também, gente, de aprendizado. Então, nós registramos no novo corpo físico a resultante da matriz que imprimimos no nosso próprio perispírito. Se a matriz é boa, o corpo, então, ele reage porque ele nasce novamente sadio. Se a matriz tem alguns comprometimentos com o nosso passado, essa matriz se imprime no novo corpo físico e aí, como nós falávamos, algumas limitações desde nascença ou no correr da nossa existência se expressarão no corpo físico como oportunidade de reparação dessas faltas cometidas, como também de novo aprendizado. Isso é como a lei de causa e efeito está atuando em saúde ou em doença na nossa vida. Mas e a jornada atual? Meus amigos, é esse o apelo que nos fazem os espíritos superiores. A nova jornada física é uma extraordinária oportunidade de recomeço, de reparação também. Então a gente deveria, nessa existência, atuar com muita energia para não perder mais uma oportunidade
de fazer a nossa vida física muito feliz, muito harmoniosa e realmente cheia de saúde. Porque na nova jornada física, essa que nós estamos agora vivendo, por bondade divina, começa novamente a operar a possibilidade das nossas novas escolhas. Então esse é um momento de despertar. Quanto melhor forem as nossas escolhas atuais, desde já vamos respirando uma atmosfera de saúde, de paz, de harmonia. E normalmente, quanto mais o espírito se aperfeiçoa, mais o corpo segue esse seu progresso espiritual. Nós vamos então ter, gente, um corpo físico compatível com o nosso grau de desenvolvimento espiritual. Por isso que o nosso tema diz: a saúde começa na própria alma. E o que é que nós chamamos de alma dentro da doutrina espírita? É o espírito encarnado em corpo físico, nós chamamos então de alma encarnada. Então os espíritos nos ensinam isso, que a saúde ela começa na alma, no espírito, naquele que comanda as ações do corpo físico e não o inverso, não é? Nós somos os senhores da matéria, nós coordenamos todo o nosso sistema orgânico através do nosso pensamento e através da nossa vontade. Quanto mais puros forem nossos impulsos, mais o corpo ressente uma vibração feliz, positiva e saudável também. Mas na jornada terrena, nós sabemos que tem muitos obstáculos, muitas situações de adversidades que nós passamos. E como é que nós vamos trazer para nós sempre saúde? Não é a tarefa das mais simples, mas nós fomos buscar um recado dos espíritos superiores nesse sentido. Como devemos nos conduzir na matéria para que a gente possa conquistar cada vez mais saúde espiritual e, por consequência, saúde física também no correr das nossas jornadas físicas. Veja o recado dos espíritos como é importante. Eles dizem assim: o alto amor é um aprendizado de longa duração. Por que é que nos dizem os espíritos? Aperfeiçoando a alma, o corpo responde. Quem ama não adoece. Nós já vimos essas explicações em alguns momentos. Já ouvimos na nossa vida alguém dizer isso: quem ama não adoece. E veja o que dizem os espíritos aqui. O alto amor é um aprendizado de longa duração. Conectar seu conceito a fórmulas comportamentais para aquisição de felicidade instantânea é uma atitude própria de quantos se exasperam com a procura do imediatismo. Amar é uma lição para a eternidade. Então, gente, é sempre essa questão. Nós tomamos ações buscando muitas vezes imediatismo. E os espíritos nos ensinam que amar verdadeiramente dentro da jornada é não esperar o imediato. É um plantio, como eles dizem, amar é um plantio para toda a eternidade. Então nós devemos sempre ponderar bastante quando formos formular nossos pensamentos e em seguida agir, não é? Porque nós vimos aqui que todas as nossas ações vão ficando registradas no nosso perispírito e trazendo então uma matriz saudável ou doentia para as novas oportunidades reencarnatórias. Veja o que diz aqui Joana de Ângeles ainda, acrescentando esse conceito. O ser humano é uma energia pensante que, quando se afasta do amor, adoece. Quem ama não adoece. Pode até ter doença, contudo não é doente. Vejam a sutileza desse conceito, não é? Podem até ter doença, mas não são doentes. As vibrações negativas como a raiva, o ódio, a vingança, por exemplo, comprometem fundamentalmente a nossa saúde física.
Por quê, gente? Porque nós somos espíritos. Na hora em que nós formulamos essas situações de desequilíbrio, o nosso corpo ressente. Nós vimos lá no início. Nós pensamos, transmitimos pelo perispírito e expressamos no corpo físico exatamente aquilo que estamos intimamente vivenciando. Portanto, diz Joana de Ângeles, o homem que verdadeiramente ama não adoece. E mesmo que alguma doença se instale, ele não se faz doente. Veja como é importante esse estudo. Há pessoas que, com a mínimo resquício de doença, já estão em profundo desespero, estão também doentes da alma. É isso que nos diz Joana de Ângeles. Então, nós fomos buscar, na palavra dos espíritos superiores, como seria então um modo da gente viver melhor aqui na pátria física, como nos recomendam os espíritos, sem perder a nova oportunidade, sem perder a chance de reparação, de recomeço e fazendo desde já uma existência mais feliz. É na palavra dos espíritos superiores que nos trouxeram esse recado que vai nos servir, gente, de guia, de orientação, para na jornada física nós termos a condição de fazer uma vida mais feliz e, sobretudo, mais saudável também. Veja a orientação dos espíritos. Eles dizem assim: vive com alegria. Então eles vão dar uma série de orientações para que a nossa vida seja melhor, para que a gente tenha mais saúde psíquica e orgânica por consequência. Qual a recomendação deles? Vive com alegria. Seja grato a Deus sempre. Sorria bastante. Calar-se diante da agressão é saber, sobretudo, preservar-se. Estimula o bem nos outros. Acredita na própria coragem de vencer. Não se desespere. Crê em Deus. Confia incondicionalmente naquele que te deu a vida. Acerca-te dos homens de bem. Perdoa as faltas alheias. Cria em ti as condições de aprendizado. E, finalmente, ama. Ama incondicionalmente. Gente, essas são algumas sugestões dos espíritos para que a gente possa viver melhor, para que a gente tenha uma vida física mais saudável. Porque nós já vimos, pela estrutura que nós somos, espíritos, perispírito e corpo, que nós comandamos nossas ações físicas e imprimimos no corpo realmente a expressão daquilo que estamos vivenciando. Há dias em que nós acordamos assim muito bem, muito animados, muito felizes, e já percebemos que o corpo acompanha esse estado da alma. E há dias em que nós não estamos tão bem e o corpo ressente. Uma certa dor de estômago, um pouco de enxaqueca, uma certa tristeza, um certo abatimento físico. Porque, gente, nós estamos, como vimos aqui, através do nosso perispírito, conectados ao corpo, molécula a molécula. Então, finalizando o nosso estudo, nós fomos buscar uma mensagem muito bacana de Joana de Ângeles, que diz assim: o poder do amor como receita para que a gente tenha saúde perene e eterna, não é? Joana diz assim: acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia a renovação de entusiasmo, da qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. Emanado pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se a princípio aselvajado
instintivo, na área da sensação, e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando o fluido estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos, que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força então do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. Quando o amor diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas que trabalham pela consunção dos equipamentos orgânicos. Quando tudo parece conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado, sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade, que agora lhe tributa razão e amor. Então, meus amigos, assim nós vamos concluindo o nosso estudo de hoje, esperando que tenhamos todos nós o entendimento de que com as nossas escolhas podemos ser felizes e, sobretudo, vivermos com muita saúde psíquica e orgânica também. Se gostaram do nosso estudo, peço, se inscrevam aqui no nosso canal de Estudos Espíritas, divulguem, para outros corações, deixem também o seu like, que isso nos ajuda na plataforma, e se desejarem também, deixem, os seus comentários, que teremos o maior prazer de respondê-los. Então, gente, que a paz de Jesus nos envolva hoje agora e para todos sempre.